Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar diretamente numa das histórias mais famosas de sempre, não é verdade? A história de Noé. É um daqueles relatos épicos que quase toda a gente reconhece, uma narrativa absolutamente impressionante sobre o julgamento, sobre a misericórdia divina e, claro, sobre a derradeira oportunidade de recomeçar do zero. Então, vamos lá explorar os textos de origem e perceber como é que uma obediência inabalável e muita esperança acabaram por moldar o destino de literalmente toda a vida na Terra. Mas, para percebermos bem o peso desta história, temos de recuar um pouco e montar o cenário. Imaginem isto. De um lado, temos uma realidade super sombria. Os textos descrevem uma época em que a humanidade estava totalmente corrompida, sociedades inteiras consumidas pela violência, um verdadeiro caos absoluto. Mas depois, em total contraste, destaca-se uma figura única, Noé. O relato descreve-o como um homem justo, alguém que caminhava lado a lado com Deus. Ou seja, enquanto a esmagadora maioria escolhia o caminho mais fácil da corrupção, Noé bateu o pé e decidiu manter-se íntegro. E é exatamente por causa desta lealdade raríssima, no meio de tanta escuridão, que os textos nos dizem que Deus o escolheu para uma missão literal de salvação global. Ora, a resposta divina a todo esse caos não foi propriamente pequena, pois não? O documento diz-nos que Deus deu a Noé uma ordem simplesmente monumental. Construir uma arca gigantesca para sobreviver a um dilúvio que iria apagar tudo do mapa. Pensem bem nisso por um segundo. É fascinante. Noé nunca na vida tinha visto um dilúvio. Provavelmente nunca tinha visto um barco daquelas dimensões. Pediram-lhe para construir um autêntico navio colossal em terra seca. Tudo isto baseado apenas numa promessa divina. Mas perante este enorme ponto de interrogação e desafiando toda a lógica humana, ele não hesitou e avançou mesmo com o projeto. É a definição perfeita de agir movido por pura convicção. E claro, nada disto aconteceu da noite para o dia. A logística disto é qualquer coisa de surreal. Reparem, primeiro, a construção da arca levou anos e anos a fio. Imaginem só a resistência mental necessária para continuar a martelar madeira perante tanta incerteza prolongada. Depois, temos o processo vital da preservação. Os textos contam que Deus fez com que os animais chegassem à arca aos pares. Uma autêntica operação de resgate, planeada ao milímetro para garantir o futuro de cada espécie. E a peça final de todo este puzzle, o embarque. Noé, a esposa, os filhos, as noras, todos fechados lá dentro. E o detalhe mais incrível, tudo isto aconteceu muito antes de cair sequer a primeira gota de chuva no chão. E então, começou. O cataclismo. 40 dias. 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta e completamente implacável. E atenção, não estamos a falar de uma chuvada forte de inverno. As águas subiram com uma força tão brutal que engoliram cidades inteiras e cobriram até as montanhas mais altas. Foi uma demonstração de força da natureza absolutamente sem precedentes. Mas, e este é o grande detalhe da história, no meio de todo aquele caos aquático e de toda aquela destruição ensurdecedora, lá estava a arca, a flutuar em segurança, a proteger as sementes da vida futura, completamente blindada contra a aniquilação que estava a acontecer do lado de fora. Olhando de perto para os textos, percebemos que o dilúvio não é apenas um filme catástrofe de proporções épicas. Tem um peso filosófico e teológico enorme. É um verdadeiro ponto de viragem histórico com um duplo significado muito claro. Por um lado, aquelas águas profundas simbolizam o julgamento divino sobre a tal corrupção e violência terrenas que dominaram o início da história. Mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, o dilúvio foi o mecanismo exato que viabilizou a preservação. A água trouxe o fim de uma era, sim, mas a arca a flutuar sobre ela representou a salvação, garantida pela obediência fiel de uma única família. É um equilíbrio ponderado e fascinante entre uma justiça rigorosa e uma misericórdia que protege o futuro. Depois de todo o barulho assustador das tempestades, seguiu-se o silêncio. Um silêncio que deve ter sido agonizante. Foram meses inteiros de espera paciente, trancados naquele espaço fechado, a sentir as águas a baixar muito lentamente. Sem saberem bem o que restava lá fora, Noé começa a enviar aves a partir da arca. E é aqui que se dá o grande pico emocional desta odisseia. Uma pomba, enviada numa destas missões, volta com algo inacreditável no bico. Uma folha de oliveira. Aquele pequeno detalhe verdejante mudou tudo. Era a prova definitiva de esperança. Significava que as águas tinham recuado, a terra firme existia novamente e a natureza estava a renascer. Só com este sinal pacífico é que os sobreviventes puderam finalmente respirar fundo e sair para o exterior. E ao abrirem as portas da arca de par em par, o momento é o grande clímax da história. O primeiro instinto de Noé, segundo o relato, ao pisar novamente a terra firme, foi de adoração e gratidão. E é em resposta a essa fidelidade inabalável que sobreviveu à maior tempestade de sempre que o Criador estabelece uma aliança profunda com a humanidade, uma promessa gigante e definitiva, nunca mais destruir toda a terra com um dilúvio.
E para selar este pacto colossal, foi colocado o arco-íris no céu, torna-se assim a assinatura visual e eterna dessa promessa. Um selo incrivelmente colorido de uma nova era de clemência, cimentando a paz entre o divino e a criação que agora recomeçava. E isto ilustra brilhantemente a forma como o documento original compila a sabedoria de toda esta narrativa. Todo este relato milenar é metodicamente organizado para destilar uma história tão vasta em valores práticos. Observando as fontes, fica claro que o grande objetivo não é apenas registar uma crónica antiga de destruição e sobrevivência, mas sim extrair significados profundos, daquelas lições que resistem perfeitamente ao teste do tempo e que continuam a ecoar ao longo das gerações. O texto aponta-nos para 4 pilares cruciais que sustentam a história toda. Primeiro, a obediência. O facto de Noé seguir instruções monumentais, mesmo quando pareciam incompreensíveis, construindo um navio longe do mar. Segundo, a fé. Aquela confiança cega e inabalável que acabou por ser a grande proteção contra o fim iminente. Em terceiro lugar, a paciência. Como já vimos, a arca não apareceu por magia, exigiu anos a fio de trabalho árduo e de perseverança constante. E por fim, o recomeço. A prova de que, depois da tempestade mais devastadora possível, existe sempre espaço para a humanidade deitar raízes e ter um novo começo. Estes 4 pontos captam, em absoluto, a essência do que a narrativa transmite. A história de Noé continua a inspirar milhões de pessoas, não apenas como um simples relato do passado, mas como um espelho fascinante para os desafios do presente. Fica por isso esta grande questão para reflexão. Como é que estas lições milenares de obediência, de avançar rumo ao que parece impossível e de manter a esperança por um recomeço, se aplicam aos nossos dias? Afinal de contas, as intempéries modernas podem assumir muitos formatos, mas as ferramentas fundamentais para sobreviver a qualquer tempestade, essas parecem manter-se notavelmente consistentes ao longo da história humana. Deixa-nos mesmo com muito em que pensar sobre os valores que nos mantêm à tona nos tempos mais difíceis, não é verdade?